pessoal, sou eu novamente. Primeiramente, eu gostaria de glorificar o nosso Altíssimo Pai, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Moisés, e abençoado seja seu Filho Cristo, nosso grande irmão e Salvador, o Salvador das 12 tribos. Ok, pessoal? Glória, glória. Olha aqui, pessoal, novamente aqui, olha só isso, né? Estudo de genomas antigos explica como europeus viraram brancos, né? Novamente, né? Quem viu meu último vídeo se lembra que eu estava falando dessa ciência fajuta dos caucasoides nos dias de hoje, né? E aqui, novamente, eu vou mostrar para vocês como essa ciência deles é uma ciência fajuta, né? Uma oposição contra a palavra de Deus, né? O caucasoide, ele tenta de todas as formas se estabelecer, quer ser o dono da palavra, o dono da razão, né? Aí ele usa de sua ciência para tentar ser mais que Deus, né? Mas aí, né, quando a gente lê um título desse, né, Estudo de Genomas Antigos explica como europeus viraram brancos, né, primeiramente, né, a gente já, né, eles usam a palavra Europa como se a Europa sempre existiu como Europa, né, mas nós entendemos que no contexto de hoje, né, eles estão tentando, né, fazer referência àquela terra que conhecemos como Europa, né. Mas, né, eles insinuam também com isso que eles são o quê? Nativos da Europa. Nativos, né? Eles insinuam que eles são os nativos de lá e ficaram brancos com o passar do tempo, né? Então, antes de eu começar, eu já vou ter que esclarecer algo para vocês, ok? Eu quero que vocês respirem fundo e prestem bem atenção no que eu vou dizer agora. O caucasoide é a única raça entre nós, entre todas as tribos terrestres, né? Todas as raças, né? Para que a gente possa entender melhor do que eu estou me referindo, né? O que o caucasiano chama de raça, a Bíblia chama de tribos, né? Então, de todas as tribos, de todas as raças debaixo do sol, o caucasoide é a única raça que não foi criada do pó da terra. Ok? Eu quero que vocês meditem um pouco sobre isso, né? O caucasiano, de todas as raças, de todas as tribos, é a única tribo ou a única raça que não foi criada do pó da terra. Então, o caucasoide, ele não pode dizer que ele é nativo de algum lugar, ok? Lembre-se, né, Apocalipse capítulo 2, verso 7, o Altíssimo Pai criou o homem do pó da terra, né? Terra para plantar, né? Porque se eu colocar simplesmente terra, vai mostrar o planeta Terra, né? Ok? Então, terra para plantar, né? Como podemos ver aqui, ó, por incrível que seja, né? A ironia das coisas, o contraste entre a pele branca desse caucasoide, né? Uma pele não melânica, e a terra marrom, né? A terra tem cor. A terra tem vários tons de marrom. É de um marrom claro, né? A gente vê em barros ressecados, né? Um marrom claro até um preto bem escuro, né? Até um preto bem escuro. Deixa eu ver aqui, ó. A gente pode ver aqui até um preto bem escuro, né? E novamente, como a gente vê, né? Como todas as imagens só representam a porra do caucasoide, a gente pode ver a ironia das coisas, né? Como a pele branca, o contraste da pele branca, ou eu deveria dizer avermelhada, né? Porque o caucasiano, ele na verdade ele não é branco, ele é avermelhado, né? A pele rosada, avermelhada, né? Com a terra escura, né? O Altíssimo Pai criou um homem do pó da terra, Apocalipse capítulo 2, verso 7. Eu não vou procurar essa escritura, ok? O caucasiano, com isso, tendo a sua genética modificada pelo Altíssimo Pai, não é terrestre. Então, ele não pode sugerir ser nativo aqui da Terra, porque ele não é nativo de nada. O caucasiano foi criado como uma oposição, né? Ele é o oposto de nós, né? Nós somos melânico, ele não é.
A célula dele não cria melanina, não produz melanina. Então, né, vamos aqui rapidinho, né, Gênesis, porque uma vez eu já me referi a essas escrituras, eu sempre me refiro a essas escrituras, mas para os novatos que estão vendo esse vídeo, né, que viram meu último vídeo, estão esperando agora que eu explique um pouquinho mais esse assunto, vamos para Gênesis capítulo 25, verso 23. Eu não preciso ler todo o capítulo, eu preciso só do verso 23 ao 26, né? E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre. Nação significa raça, a palavra nação. E 2 povos se dividirão, né? Eles não vão ser unidos, eles vão ser divididos. Né? Bem aqui já o Altíssimo Pai já criou divisão. Né? Deus ama todo mundo por igual, isso é mentira, Deus criou divisão. Né? E povos se dividirão das tuas entranhas e um povo será mais forte do que o outro, né? Está se referindo aos descendentes de Jacó. E o maior servirá ao menor, né? O que nascer primeiro vai ser escravo do que nascer depois, né? Verso 24, e cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre, né? Lembre-se, eles são gêmeos porque eles nasceram, né, da mesma mãe, mas Deus disse que ele criou 2 nações, então eles são gêmeos, como que se diz? Gêmeos por terem nascido do mesmo ventre, mas eles não são gêmeos de aparência. Vocês estão entendendo? Porque são 2 nações, são 2 raças. Eles serão divididos, eles serão indiferentes, né? Verso 25, e saiu primeiro ruivo, a palavra ruivo é um adjetivo, não deixe esses caucasoides aí enganarem vocês, dizendo que ruivo só significa cor de cabelo, isso é uma mentira. Vocês podem ver num dicionário a palavra ruivo, em primeiro lugar está escrito bem ali, adjetivo, que significa o quê? Avermelhado, né? Edom, a mesma palavra no hebraico, né? Avermelhado. E saiu primeiro Edom, né, ruivo, e todo como um vestido de pelo. Eles são peludos, né? A gente vê os caucasoides por aí, né? Quando tiram a camisa, eles têm pelo pelo corpo, né? Por isso chamaram o seu nome Esaú. No verso 26, né? E depois saiu seu irmão agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Né, isso é simbólico, a gente está sempre pegando no pé de Esaú, né, dos descendentes de Esaú. Em outras palavras, a gente irrita os descendentes de Esaú. Né? A nossa existência irrita eles. Né? A gente pega no pé, né? Calcanhar de Esaú, por isso se chamou seu nome Jacó, né? Jacó já é vocês percebam que eles não descrevem a aparência de Jacó, por quê? Porque Jacó nasceu como todos os outros nesse tempo. Esaú é o primeiro a nascer diferente, né? E era Isaac da idade de 60 anos quando gerou, né? Então, voltando de novo aqui ao verso 25, Gênesis 25, 25, e saiu o primeiro ruivo, ele saiu todo avermelhado, e todo como um vestido de pelo. Quem nasce todo avermelhado, pessoal, nesse mundo? Quem? É simples, né? Deixa eu ver se eu estou escrevendo isso direito. Recém-nascidos. Eu acho que está errado o recém. Recém, né? Aqui, ó. Quem nasce todo avermelhado? Todo ruivo? Aqui, ó. O caucasoide nasce todo avermelhado, todo ruivo, né? O caucasiano. Então, o caucasoide foi criado no ventre da Rebeca. Ele não é terrestre. Eu quero que vocês pensem nisso. Ele não é terrestre. É por isso que ele é sempre o oposto de nós em tudo, em toda a sua característica, né, humana. Só que a palavra humano está errada, né? Porque o humano vem do grego e significa homem de cor. O caucasiano não tem cor, né, nesse sentido, né? Aqui ele nasce todo vermelho, né? Todo ruivo. Então, né, mas para o nosso entendimento eu vou usar essa palavra, né? Em toda a sua característica humana, ele é o oposto de nós, né? Eu me lembro até de uma imagem que eu vi no Facebook, né, que estava escrito bem ali, tu via 2 imagens, uma ao lado da outra, né? Na imagem, à esquerda, estava antes do homem branco chegar, né?
Tava se referindo à Amazônia, né? A Amazônia toda bonita, um Éden, um paraíso, né? E na imagem direita estava escrito depois do homem branco chegar, né? As árvores já foram todas cortadas, né? Animais mortos no caminho, né? Né? Eles são o oposto de nós. É por isso que dois povos o que se dividirão. Nós somos oposto um do outro. Não existe amizade entre nós, né? Gênesis capítulo 3, verso 14 a 15. Gênesis capítulo 3, verso 14 a 15. Não existe amizade entre nós. Só existe uma inimizade. Inimizade entre quem? Entre os não melânicos e os melânicos. Existe uma inimizade, né? Eles são o oposto, né? Tudo que o Altíssimo Pai cria, né? Eles querem destruir, né? Por eles não serem terrestres, né? Novamente, o caucasiano não foi feito do pó da terra. Então, por eles não serem terrestres, eles não têm uma certa ligação natural com a natureza a seu redor. Eles não têm. Eles não têm uma certa empatia com a nossa natureza, né? Por isso que eles são destruidores, né? Aqui, ó, né? Caçando animais. Eu espero que venham as imagens que eu quero, né? Aqui, ó, eles não têm uma ligação natural com a nossa natureza, né? Eles são destruidores. Eles destroem. Eles são... a natureza deles, né, é de destruir, de matar, de derramar sangue. Aqui, ó, né? Eles não têm uma empatia natural com a natureza ao seu redor. Ok? Eu preciso mostrar mais. Tem mais imagens por aqui? Aqui, né? Ó. A caucasoide arranca o coração aqui da girafa, né? Com um sorriso na boca, né? Eles não têm uma ligação natural com a nossa natureza. Desculpa aí, né? Eu tô vendo aqui se eu tenho um pouquinho de privacidade. Ok. Que alguém passou aqui no lado da porta. Eu gosto de ter privacidade quando eu estou fazendo meus vídeos, né? Porque as coisas que eu falo vai irritar outros que não entendem, né? Porque eu estou falando o que eu estou falando, né? Então, né? Eles não têm uma ligação natural, uma empatia natural com a nossa natureza. Eles não conseguem. Tanto que eles são a única raça aqui na Terra terrestre, né? Que fez do sofrimento de um animal um esporte, né? Aqui, ó, toureiro, né? Eu espero poder encontrar a imagem que eu quero. Aqui, ó, né? Eles fizeram do sofrimento de um animal, eles fizeram um esporte, né? Eles fizeram um esporte do sofrimento de um animal, né? E de vez em quando, glória ao Altíssimo Pai, de vez em quando eles levam uma chifrada no cu, né? Glória. O touro teve sua vingança, ok? Então eles não têm uma ligação natural com as coisas. Eles não têm, ok? Então, ok, vamos ao artigo. Eu espero poder ter explicado isso novamente de uma maneira fácil de se entender, né? Porque explicar melhor do que isso eu não vou poder, né? A não ser que vocês, né? Quem tem olho para ver e ouvidos para ouvir, que ouçam e vejam. E aqueles que querem permanecer ignorantes, né? Muitos vão morrer sem entendimento, né? Muitos vão morrer sem entendimento. Então vamos lá. Estudo de genomas antigos explica como europeus viraram brancos. Bora ver. São Carlos, São Paulo, né, Folha Press, no meio da crise de refugiados da Síria, que afetou boa parte da Europa na década passada, o bioquímico alemão Johannes Krause decidiu que estava na hora de recontar o passado profundo do continente com base nas descobertas da genômica
Em especial, o que se sabe sobre o DNA de pessoas que viveram há milhares de anos, né? Eles ficam se referindo a eles que eles já estavam lá há milhares de anos, né? O resultado é o livro A Jornada dos Nossos Genes, que ele escreveu em parceria com o jornalista de ciência Thomas Trapp. A obra traz duas mensagens claras para os que enxergam algo de apocalíptico nos fluxos migratórios de países pobres para a Europa, né? Países pobres. Já existiam países pobres e as tribos, mesmo assim, as tribos pobres migraram para a Europa, né? Primeiro, ela mostra que longe de serem racialmente puros, né? Isso é uma verdade, viram? O caucasoide sabe que ele não é uma raça pura, ele já sabe disso, né? Ele sabe disso, né? Prestem bem atenção. Primeiro, ela mostra que longe de serem racialmente puros, né? Ele sabe que ele não é uma raça pura, ele não é terrestre, ele não foi feito do pó da terra. Os europeus atuais, né, se referindo a quem? Os caucasoides, né, derivaram de uma série de miscigenações de grupos muito diferentes entre si. Novamente, o que o caucasiano chama de miscigenação, né, de mistura, isso não existe biblicamente. Isso não existe, ok? Nós somos sempre da descendência do nosso pai, ok? Nós somos sempre da descendência do nosso pai. Números capítulo 1, verso 18, né? O livro de Números, capítulo 1, verso 18. E reuniram toda a congregação no primeiro dia do mês segundo e declararam a sua descendência, ok? Descendência, a declaração da nossa descendência, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, ok? Um homem é que declara a descendência do filho, é um homem. Por quê? Porque nós temos o semente, esperma, ok? Nós que damos, a descendência vem sempre por parte do pai, é isso que eu estou querendo dizer, né? Se eu, faz de conta, eu sou um israelita da tribo de Axé, né? Eu sou um descendente de Jacó, eu sou um filho de Israel, né? Filho de Jacó, né? E assim por diante. Se eu agora pego uma moebita, quem são os moebes, pessoal? Os chineses, né? Os asiáticos em geral, mas também entre eles também já tem uma mistura, né? Nem todo mundo é descendente de Moeb, mas eu gosto de usar a palavra Moeb para me referir aos asiáticos. Só que em geral os Moebs são chineses, né? E nós sabemos que os chineses é o que tem mais chinês no mundo do que outra coisa, né? Então, né, os moebitas são os chineses. Se eu, descendente de Jacó, pego uma moebita, uma mulher, uma chinesa, e transo com ela, né, mas eu vou lá para a China, né? Eu vou lá para a China, pego uma chinesa, transo com ela engravida de mim, tem um filho. Aquela criança vai ter características de asiático, né? Por fora, se tu olhar para ele, tu vai pensar, ele é um asiático, né? Só que ele vai ser o quê? Um descendente, né? Um descendente, aqui, descendência, direto de seu pai. Ele vai ser um descendente meu, mesmo tendo características asiáticas, né? Então, o que o caucasoide chama de miscigenação, nada mais é do que uma mistura de característica, porque tu é sempre descendente do teu pai, ok? Então, continuando. Primeiro, ela mostra que longe de serem racialmente puros, né? O caucasiano, ele sabe que ele não é puro. Os europeus atuais derivam de uma série de miscigenações de grupos muito diferentes entre si. O livro também aponta como comparados, né? E esse também é um dos motivos pelo qual existem agora muitos asiáticos de pele clara, né? É exatamente isso também, né? O caucasoide, né, quando ele conquista certas áreas, o que ele gosta de fazer? Ele gosta de ter relação sexual com as mulheres das outras tribos, né? Ele está nem aí, né? Ele só quer transar, né? Transar. Miscigenações de grupos muito diferentes entre si. O livro também aponta como comparados com esses eventos do passado, os imigrantes atuais não passam de uma gota no oceano.
Nós queríamos mostrar que, para começo de conversa, mobilidade é parte da história humana. Em segundo lugar, a chegada de 1 milhão de sírios na Alemanha é algo muito pequeno quando comparado ao que aconteceu no passado, e nós sempre lidamos com fenômenos desse tipo, disse Krause à Folha em conversa por videoconferência. E é algo que vale para períodos históricos muito recentes também, né? Veja o que aconteceu na Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial, né? O que tudo isso tem a ver com o DNA, né? Só Deus sabe, né? O Caucasoide gosta de ficar falando um monte de merda que não faz sentido nenhum, mas tanto faz, vamos continuar. Né? A Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, o país recebeu 15 milhões de trabalhadores da Turquia, da Grécia, da Itália e de outros lugares. Né? São todos caucasoides também. O caucasiano, ele gosta de falar assim como se o caucasoide que está, por exemplo, o caucasiano que está aqui no Brasil é diferente do caucasiano que está na Alemanha. Né? Ele gosta de criar essa confusão, né? Isso nada mais é que um jogo psicológico, né? Que esses caucasoides gostam de criar. Eles criam um jogo psicológico, né? O caucasiano que se diz australiano é diferente do caucasiano que se diz canadense. Não, eles são todos descendentes de colonistas. Eles são descendentes de caucasoides, né? Mas cuidado com isso, né? O caucasiano gosta de fazer esse jogo psicológico. Não se deixe enganar por isso, né? Muitas dessas pessoas foram integradas e, na verdade, isso ajudou nossa economia. Bem, novamente, o que isso tem a ver com pele branca? Mas vamos continuar. O avanço das técnicas de sequenciamento grosso, modo soletramento, né, do DNA, e da capacidade de recuperar material genético de esqueletos antigos de forma confiável, né, tem ajudado Krause e seus colegas do Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva a traçar uma cronologia detalhada das idas e vindas populacionais da Europa a partir de uns 50 mil anos atrás. Né? Quando os primeiros membros da nossa espécie começaram a chegar ao continente. Né? Lembra-se, quando eles se referem a essas coisas de 50 mil anos, eles estão se referindo à evolução. Né? Lembre-se disso, essa é a ciência do caucasoide, né? Que nós evoluímos de macacos. Né? Por isso que, quando eles usam esses números, eles estão sempre se referindo ao quê? À teoria da evolução. Né? Em plena era do gelo, nós temos ainda lugar nessa terra em que praticamente um ano todo tem gelo. Né? E muitos desses lugares existem nos dias de hoje nativos. Só que já eu vou mostrar a diferença, né, de um para o outro, ok? Mas mantenham isso na cabeça, ok? Mantenham essa ideiazinha na cabeça. Continuando, em plena era do gelo, as enormes flutuações climáticas e os rigores do frio fizeram com que boa parte dos colonizadores colonizadores originais da Europa. Como é que alguém pode ser um colonizador, mas ser ao mesmo tempo original? A palavra colonização nada mais é que imigração. Mas aí um imigrante é ao mesmo tempo nativo? Um original? De novo, esse jogo de palavras, né? Esse jogo psicológico deles. Colonizadores originais da Europa perecessem, né? O frio, né? Deixa eu ler isso novamente. Em plena era do gelo, as enormes flutuações climáticas e os rigores do frio fizeram com que boa parte dos colonizadores originais da Europa perecessem, enquanto outras ondas de Homo sapiens, né? Novamente, como eu disse, eles se baseiam na teoria, né, da evolução. Enquanto outras ondas de Homo sapiens iam chegando ao continente, também sofriam com o clima. Mas alguns poucos desses pioneiros sobreviveram, formando o primeiro grande componente ancestral do genoma dos europeus, né? O dos caçadores-coletores da Idade da Pedra, né? Curiosamente, embora esse grupo contivesse muitas pessoas com olhos claros, sua pele era escura. Ok? Eu vou procurar a imagem, né,
de um Homo sapiens, né? Este é um resultado do Facebook relacionado a isso. Cala a boca, Google. Eu vou procurar uma imagem de um Homo sapiens que apareceu numa revista, né? Que eles colocaram lá como um Homo sapiens original da Europa, né? E esse Homo sapiens ele é um negro de olhos claros, né? Eu vou procurar essa imagem para colocar no título, né? Então, temos evidências de que apenas... Né, peraí, não. Curiosamente, embora esse grupo contivesse muitas pessoas com olhos claros, sua pele era escura. Indica o DNA mostrando que as categorias raciais de hoje não servem para descrever povos do passado. Exatamente. Não serve, né? O caucasoide, hoje em dia, através de sua mídia, gosta de se fazer de egípcio, né? Só que o povo de hoje não pode descrever o povo de antigamente, né? Nós sabemos que os verdadeiros egípcios são todos melânicos, né? Então, temos evidências de que apenas no extremo nordeste da Europa atual já havia caçadores-coletores com pele clara, né? Por volta de 10 mil anos atrás, novamente, né? Já eu vou esclarecer isso para vocês, né? Por volta de 10 mil anos atrás, conta Krause. Ocorre que os tons mais claros de pele normalmente, ok? Agora essa parte é importante para mim depois puxar as escrituras. Ocorre que os tons mais claros de pele normalmente evoluem em populações nativas, de novo. O caucasiano, ele quer se chamar de nativo, mas ele não é terrestre, né? Ele nunca foi criado do pó da terra para se chamar de nativo, né? Normalmente evoluem em populações nativas de áreas com luz solar relativamente mais fraca ao longo do ano, distantes do Equador. Ok, já eu vou esclarecer isso. Nessas circunstâncias, a seleção natural pode favorecer a pele alva, né, a pele mais clara, né, porque ela facilita a ação da luz solar na produção de vitamina D no organismo, ok? Eu quero que vocês se lembrem disso, eu vou voltar depois novamente para essa parte. Algo essencial para a saúde e o desenvolvimento, a saúde, né? A pele branca, com certeza, desenvolve saúde. No entanto, ao que parece, isso só é necessário se as pessoas não têm acesso a fontes de vitamina D na dieta, como peixes gordurosos, salmão e fígado. Os caçadores-coletores europeus eram capazes de obter alimentos desse tipo com abundância suficiente, o que explica por que passaram muitos milhares de anos sem perder o tom escuro da pele, né? Quem me conhece, né, quem já me segue há muito tempo, sabe que eu vivia na Suíça, né? E, né, muitas vezes, quando eu fico por muito tempo na Suíça, minha pele clareia mais, porque as minhas células não precisam mais produzir o mesmo nível de melanina para me proteger do sol. Não precisa. Mas não significa que minhas células não continuam sendo melânicas, né? A minha célula continua sendo melânica. Eu agora, no caso, eu estou com um tom de pele muito mais escuro do que quando eu cheguei, né, da Suíça para cá, para Manaus, né? Agora, depois de 2 anos, né, as minhas células se adaptaram ao calor, né, constante de Manaus, né? Se adaptou. Isso é uma verdade, o que ele está dizendo aqui, que a pele, né, a nossa pele se adapta, mas apenas a pele de um melânico pode se adaptar dessa forma, né? Mas um negro, né, eu já conheci negros lá na Suíça que já vivem há mais de 10, 15, 20 anos lá na Suíça. Eu já trabalhei com um jamaicano que já vive mais de 15 anos na Suíça. A pele dele nunca clareou, né? Então existem também entre as nossas tribos aqueles cuja melanina nunca recessa, né? Cujas células, né, existem os nossos irmãos negros, né, certas tribos entre nós, cujas células nunca param de produzir melanina, não importa onde você esteja, né? Então também existe isso, né? Mas o caucasoide, ele diz ter vindo de um negro e depois do nada ficou branco. Né? Ele era um negro antigamente, né? Que ele falou aqui, né? Que, né, eles tinham pele escura, né?
Mas virou branco e do nada virou uma outra raça, né? Isso, né? Se vocês forem, né, novamente meditar sobre isso, vocês vão perceber que isso não faz sentido nenhum, né? Mas novamente, jogo psicológico deles, né? E blá blá blá. O restante aqui não importa muito, porque eles já estão se derivando demais aqui do porquê eles ficaram brancos, né? Então vamos voltar de novo para aquela parte. Aqui, isso. É essa parte que eu quero. Ocorre que os tons mais claros de pele normalmente evoluem em populações nativas, ok? Novamente, a palavra nativa, de áreas com luz solar relativamente mais fraca ao longo do ano, né? Distantes do Equador, né? Novamente, deixa eu ler isso mais uma vez. Ocorre que os tons mais claros de pele normalmente evoluem em populações nativas de áreas com luz solar relativamente mais fracas ao longo do ano, distantes do Equador. Quem me conhece já sabe, eu vivia na Suíça, né? Minha mãe se casou com um suíço e me levou para a Suíça quando eu tinha 8 anos de idade. Então eu cresci lá, eu convivi entre esse povo, eu ia para as montanhas, eu ia esquiar, né? E uma coisa que eu presenciei estando lá perto desses caucasoides de pele clara, né, é que não muda o fato de que eles estão em um lugar mais frio, né? O fato deles serem brancos, né? Eu tenho que ver como eu posso colocar essa frase, né? O fato deles serem branco não tem muito a ver com o frio daquele ambiente, né? Não tem muito a ver aquilo, porque o caucasiano, não importa onde eles estejam, né? Aqui no nosso planeta Terra, ele sempre terá que se proteger dos raios solares. Do que eu estou me referindo? Aqui, ó. Né? Quando eu estava lá na Suíça, né, eu percebia uma coisa, né, convivendo entre eles, né, que na Suíça, esse cara aqui, Goethe, né, é um cantor, ele é um cantor lá da Suíça, né, ele é conhecido. E ele estava, né, fazendo um videoclipe nas montanhas, nos Alpes. E é uma coisa que eu mesmo presenciei, que eu mesmo percebia, que quando tu tá numa montanha e é um dia bonito, né, tá ensolarado, né, numa montanha, mesmo com um monte de neve, a neve reflete a luz do sol. A neve reflete a luz do sol, fazendo com que o calor seja refletido para cima. E uma coisa que eu percebi, que eu sempre achei muito interessante, é que se tu tá nos Alpes e tá um dia bonito, ensolarado, tu pode ficar pelado, apenas, né, é claro, tu tem que ficar com sapato, né, porque se a neve gela, né, tu tem que ficar com sapato, mas tu pode ficar pelado. Lá na montanha, nos Alpes, num dia ensolarado, e tu não vai sentir frio, porque a neve reflete a luz e o calor, entenderam? Então eu quero que vocês vejam uma coisa, esses daqui, né, vocês podem ver, eles são caucasoides, né, eles são todos caucasoides, né, podem ver. Eles estavam gravando, né, porque esse vídeo é de 2019, eles estavam gravando um vídeo nos Alpes. E a gente pode ver que está um dia bonito, tem sol, né? Vocês estão vendo a sombra deles, por quê? Porque está um dia ensolarado. Mesmo assim, o que aconteceu? Eles tiveram queimaduras solares. E é uma coisa que eu mesmo presenciava lá no meio deles, né? Quando a gente ia para as montanhas. Os meus colegas ficavam assim mesmo, todo queimado na cara, né? Aqui, ó, olha só isso, ó. Eles ficavam todos queimados. Agora adivinhem só quem não se queimava. Claro, era eu. Eu não ficava desse jeito. Mas eles todos ficavam desse jeito. Por quê? Novamente, o sol, a neve reflete a luz solar, né? Tem um efeito espelho, né?
reflete a luz, né? Então, quando está quente, um dia bonito, ensolarado, a neve reflete... peraí, deixa eu... Né? A neve reflete a luz e o calor, fazendo com que eles se queimem do mesmo jeito. Fazendo com que eles se queimem do mesmo jeito. Ok? Mas, peraí. Ele disse aqui, né, que ocorre que os tons mais claros de pele normalmente evoluem em populações nativas de áreas nativas, né? Eles se acham nativos, de áreas com luz solar relativamente mais fraca ao longo do ano distante do Equador. Ok? Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Né? Porque nós temos nativos que vivem em áreas frias já por milênios, e eles nunca perderam sua melanina. De quem eu estou falando? Dos esquimos, pessoal. Os esquimos. Os esquimos vivem por muito tempo já numa área que é praticamente o tempo todo frio, e eles nunca perderam sua melanina. Por quê? Porque o gelo, a neve, reflete a luz do sol. Então, mesmo nesses lugares, tu vai precisar de uma proteção natural. E a proteção natural terrestre é o que, pessoal? É a nossa melanina. A nossa melanina. Não existe isso de tu ficou branco só porque tu estava num lugar frio. Isso não existe. Tu precisa da melanina, seja lá onde você estiver, aqui na Terra, até mesmo na Antártica, tu vai precisar de melanina para poder, né, não sofrer queimaduras como aquele cara, né? Ok? Não importa onde você esteja, o ser terrestre, o nativo, o verdadeiro ser nativo, ele precisa de melanina, né? O caucasoide, ele gosta de dizer que ele é nativo, né? Que ele ficou branco por causa disso, mas na verdade o caucasiano, ele carrega uma disfunção genética criada pelo Altíssimo Pai, né? Segundo Reis, capítulo 5, verso 27. Ok? Segundo Reis, capítulo 5, verso 27. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Ok? Lepra. Vamos ver o que a palavra lepra significa biblicamente. Então, saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Branco. Né? Lepra, biblicamente, significa falta de melanina. Então, o caucasiano, ele não ficou branco porque ele ficou numa área fria por muito tempo, ok? O caucasoide carrega uma praga de Deus. Ele foi geneticamente modificado no ventre da Rebeca. Ele saiu todo ruivo, todo avermelhado, com a ausência de melanina. Né? Ele já foi criado daquele jeito, porque isso é uma praga que se iria pegar a ele e a descendência dele para sempre. Né? Então, os descendentes caucasianos todos teriam essa mesma modificação genética, que seria o quê? Falta de melanina. Ok? Então, eles não ficaram brancos porque eles viviam num lugar frio por muito tempo. Ok? Eles já foram criados daquele jeito no ventre de Rebeca. Ok?